tô achando que a Copa tá revelando mais pra gente do que o óbvio que a cidade para, o país para pra assistir o Brasil jogar. Vem comigo nessa. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar de volta pra mais um vídeo e eu fiquei pensando ontem, vendo as ruas vazias durante o jogo da Copa do Brasil contra o Japão. O Brasil venceu, uhul. E eu pensei assim, puxa, será que só eu tô na rua porque eu não tenho tanto essa afição por ficar ali na frente da TV assistindo o jogo? Eu acredito que não, acredito que mais pessoas e principalmente mais mulheres se conectem muito mais com o que eu pensei de o que eu vou fazer nesse meu tempo, que os meus alunos, por exemplo, desmarcaram as aulas, então eu estaria trabalhando normalmente, não tive trabalho, e o que eu vou fazer? Eu pensei em ir no parque tirar foto de uns quadros meus, porque eu gosto de tirar lá no meio da natureza, no meio das árvores, flores. Acontece que o parque estava fechado, para algumas pessoas isso é óbvio, para mim não, eu fiquei surpresa. E aí, voltando pra casa, eu, depois de tirar os quadros, a foto dos quadros ali na frente do parque, porque eu achei um canteiro maravilhoso, então super fiz o que eu precisava. Mas parei ali numa praça que geralmente tá bem movimentada. Essa porção aqui do meu bairro é muito movimentada, eu moro numa avenida e tudo muito silencioso, muito parado. Clima de Copa, né? Pra obviedade mesmo, né, da situação, mas eu comecei a pensar bastante sobre como os homens ocupam as ruas e por mais que as mulheres talvez não estejam lá na frente da TV torcendo com afinco, e eu não vou generalizar, eu posso dizer algumas mulheres, ou talvez a maioria das mulheres não esteja assim, elas também não estavam na rua buscando fazer outras coisas, porque talvez não seja um costume nosso se sentir à vontade na rua. E quando as ruas estão vazias é porque os homens não estão na rua. E isso conversa muito com o que eu tenho sentido ultimamente. Acredito que nesse último período de internet, de meios de comunicação em geral, a gente vem entendendo muito mais o papel da mulher como ativa na comunicação sobre a sua própria vida. Então, não mais um homem falando sobre a vida da mulher, ou só falando da própria vida como homem, mas a nossa narrativa agora tem uma mulher, né, como voz realmente participativa ali. E a gente vem entendendo quantas violências a gente passa e assédio e como a rua é um ambiente hostil, como todo lugar fora do nosso lugar aqui de segurança, né, o nosso abrigo, nossa casa, é tudo muito perigoso. Quando não, a nossa própria casa é perigosa para viver qualquer que seja a violência, né, a agressão. Então, quando nós vemos as ruas vazias, geralmente é porque não tem homem nela. E as mulheres já não estão nessas ruas. Faz tempo, a gente só sai realmente por necessidade, a gente sai quando estamos nos sentindo muito seguras ou quando estamos nos sentindo corajosas para de fato sair e se expor com a roupa que quiser, o horário que quiser, fazendo o que quer que seja. É sempre um ato de muita coragem, ou quando estamos acompanhadas de outras mulheres ou de algum homem. E isso é uma coisa que me deixa bem aflita, assim, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque eu faço parte dessa consciência de entender que nós não podemos simplesmente fazer as coisas que passam pela cabeça sem refletir um pouquinho mais. E se cuidar mesmo, né? É um conselho que nós temos que passar para as mulheres mais novas que nós, que estão entendendo esse mundo e sabem um pouco menos de tudo que a gente já passa. Então, só para fechar essa reflexão, eu ainda à noite passei por esse mesmo trecho do meu bairro. Então o jogo foi às 2 da tarde, eu passei por lá umas 7, 8 da noite. E a rua já tava lotada de novo, aquele barulho. E a gente tava passando perto de 2 quadras que ficam nessa praça.
As quadras tinham facilmente 30, 40 pessoas dentro de cada uma delas e somente homens ou jovens, adolescentes, meninos. Não tinha uma alma feminina naqueles dois ambientes que estavam lotados, né? Então não só as pessoas que estavam ali jogando ou basquete ou futebol, mas as pessoas dentro da própria quadra, mas no entorno ali, conversando, trocando uma ideia. E não tinha uma mulher ali. Então fica muito óbvio o quanto a gente acompanha o fluxo e o movimento dos homens, por mais que sejam eles os que nos agridam e o que nos faz se sentir inseguro. É a presença de insegura, é a presença de um homem, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos seguindo o que eles estão fazendo. Então, se tá todo mundo em clima de Copa, eu gostando ou não de Copa, eu tô dentro de casa assistindo a Copa, talvez, né, ou fazendo qualquer outra coisa que não seja me expor e ir ver o mundo e ver as ruas vazias, ver a quadra lotada e vazia de mulher, me faz perceber o quanto a gente precisa ocupar os espaços, sabe? Eu já pensei milhares de vezes em pegar meu patins, em pegar meus bambolês e treinar ali nessas quadras que o piso é perfeito, o espaço é ótimo, ou até na própria praça, mas eu não me sinto segura para fazer isso. E é uma reflexão com mistura de desabafo esse vídeo aqui mesmo, de entender que não é coisa da nossa cabeça essa insegurança toda. E talvez seja essa a intenção desse vídeo, de te falar que realmente faz sentido se você estiver desanimada pra sair, se você estiver se sentindo exausta, só de pensar em ter que ter todo um trabalho pra se vestir, pra se sentir à vontade, confortável, bonita, confiante, quando você sabe que saindo na rua de capuz você vai sofrer assédio, né? E sabe-se lá se você vai conseguir voltar pra casa. Eu sei que é cruel e parece exagero, mas é só a crueldade da realidade que a gente vive mesmo. Se você é um homem e tá escutando isso, é isso que a gente vive, né? Ter que pensar demais o tempo todo em cada micro atitude, planejamento, cada micro passo. A gente tem que pensar milhares de vezes mais do que um homem pensaria, que é só colocar o chinelo e sair na rua. E, ok, ele só vai sair na rua. Pra gente é uma certeza de exposição, risco. Então, acredito que seja um conforto mesmo pra você, mulher, amiga, que tá me ouvindo, eu entendo porque que bate um desânimo pra sair, a gente sabe que a rua é hostil, mas eu gostaria de também te dizer que você tomando os devidos cuidados e você conseguindo equilibrar quando você vai sair na rua, a roupa que você vai vestir, com o seguro necessário, né, que tem que ser essa roupa. Infelizmente a gente sabe que roupa não quer dizer nada, mas ao mesmo tempo quer sim, porque eu sinto a diferença de quando eu tô com uma roupa que me deixa hiper à vontade, me faz me sentir maravilhosa, com a diferença de uma roupa que eu tô conscientemente pensando um pouco mais em me poupar dos assédios. Então tem essa diferença, mas quando você encontra esse equilíbrio de se preparar para sair para a rua, seja horário, seja roupa e seja o local mesmo que você vai, que seja mais seguro, mais próximo de outras mulheres para que possam te ajudar caso alguma coisa aconteça, coloca a cara para fora de casa, tá? Faz isso por você, faz isso por todas as outras mulheres que podem estar te vendo da janela de casa, da janela do carro e pensando, puxa, eu queria estar fazendo isso ao ar livre também. E eu posso. A gente só precisa pensar um pouco mais. E isso não é um sacrifício pra gente, porque infelizmente é natural. Mas vamos usar esse esforço de ter que pensar um pouco mais, de ter que se preparar um pouco mais para algo que vai nos fazer muito bem.
que é isso, sentir o sol na pele, olhar um dia lindo, fazer o que tem vontade e dar vida aos seus sonhos, igual ontem eu tava super sonhadora e inspirada, tirando foto dos meus quadros com aquela luz maravilhosa do sol, vendo aquelas cores lindas das flores combinando com as cores do quadro. E fiz uma caminhada, tomei sol, né, na pele nesses dias de inverno, foi essencial para minha saúde mental até. Então, e tive toda essa reflexão, né? Estive sozinha, mas pensando em todas nós. E eu acho que é isso que eu tenho pra te dizer. Eu espero que um dia melhore. Mas até lá, a gente continua aqui com esse diálogo e dividindo essa força para todas nós. Até o próximo vídeo.